Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 6 do segundo livro de Samuel. Este capítulo fala sobre a arca que é levada a Jerusalém, mas antes passa pela casa de Obed-edom. Este capítulo é o capítulo que fala sobre a morte de Uzá, quando os bois tropeçam e para a arca não cair no chão, ele estende a mão e a toca e por isso morre. O Senhor o fulmina ali. Este capítulo fala sobre a casa de Obed-edom abençoada, Davi sendo informado disso e buscando a arca e levando-a a Jerusalém com muita festa e com muita alegria. O versículo 2 diz: dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. A arca era um caixote de madeira revestida de ouro e para Israel era a representação da presença de Deus. Onde estava aquele caixote de madeira revestido de ouro, significava então que a presença de Deus estava ali. Esta arca então é colocada sobre um carro novo e estes homens, segundo a ordem de Davi, levam a arca da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E o texto diz que levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. É neste momento que Davi, com toda a casa de Israel, se alegrava perante o Senhor. E o texto do versículo 5 diz que eles usavam toda sorte de instrumentos e era uma grande festa. Mas é neste exato momento desta festa, desta euforia, neste transporte da arca, que os bois tropeçam. E quando Uzá, que fazia este transporte também, percebe o perigo desta arca de cair, coloca a mão para segurá-la e morre. O que a gente precisa entender é que esta arca deveria ser transportada da maneira que Deus havia ordenado que fosse transportada. A arca não poderia ser transportada sobre carros de boi. Segundo a ordem de Deus, a arca deveria ser transportada pelos levitas. Eles deveriam pendurá-la, como nós temos a imagem daquelas passeatas com aqueles postes ídolos que as pessoas colocam no ombro, aquela imagem. Daquela maneira a arca deveria ser levada. E estas pessoas que deveriam transportá-la eram os levitas. E a alegria de Davi o faz esquecer deste detalhe. Queridos, nós não podemos deixar que a euforia do nosso coração nos leve a desobedecer aquilo que Deus determinou. A arca é levada em um carro de boi e por causa disto, os bois tropeçam, a arca quase cai, Uzá para segurá-la coloca a mão e morre. Davi, então, o texto diz que fica desgostoso com a morte de Uzá.
e deixa a arca na casa de Obed-edom. O versículo 11 diz que a arca ficou ali, na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E nestes 3 meses, o Senhor o abençoou e abençoou toda a sua casa. Quando a notícia chega a Davi, que Obed-edom estava sendo abençoado por causa da presença da arca na sua casa, ele então, de maneira justa, do modo que o Senhor havia ordenado, se prepara para trazer a arca para Jerusalém. E o texto diz então que, mais uma vez, isto acontece com uma grande festa. Davi vai entrando com a arca em Jerusalém, a cada 6 passos dos homens, eles param e Davi oferece uma oferta ao Senhor, e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e o texto diz ainda que ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, as pessoas se alegravam. Davi se alegrava tanto que dançava, mas a sua mulher Mical, que era filha de Saul, teve ciúmes de toda aquela festa. E o texto diz: vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E a pergunta é, se Mical era a esposa de Davi, por que ela não estava presente na festa? Por que ela não se envolveu e também não se alegrou? Por que ela ficou da janela o desprezando no coração quando o momento era de festa? Porque a nossa alegria, porque a nossa festa sempre vai incomodar alguém. Mas nós não devemos nos ater para isso e nos preocupar com isso. Nós não podemos deixar de viver a alegria e as bênçãos do Senhor porque alguém vai se sentir mal ou se incomodar. E ela despreza o rei. E a Bíblia diz que quando ela se encontra com o rei, ela diz: como um vadio você dançava diante do povo. E estas palavras não foram agradáveis a Davi e também não foram agradáveis ao Senhor, porque o capítulo termina dizendo: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Isto é reflexo da sua postura diante da alegria do rei. Não espere que todas as pessoas se alegrem com a tua alegria ou comemorem as tuas vitórias. Mas entenda uma coisa: se vem do Senhor, aproveita, viva, seja feliz. Viva com intensidade, porque quando a hora de Deus chega, Ele faz e faz bem feito. Davi se alegrou e trouxe a arca para Jerusalém. A arca representava a presença de Deus. E com a arca ali, certamente a prosperidade viria sobre este reino. Nós precisamos trazer sempre conosco a presença de Deus, porque isto é o mais importante na nossa vida aqui. Este foi o resumo do capítulo 6 do 2º livro de Samuel. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.